Capítulo 1217 Cidade da Lua. Muitos humanos saíram de edifícios que eram excepcionalmente robustos, apesar de terem superfícies manchadas. Alguns deles estavam obviamente deformados, enquanto outros já haviam desenvolvido algumas anormalidades. Os humanos se entreolharam e notaram alguma confusão no rosto um do outro. Ainda faltavam 2 ou 3 meses para o sacrifício do sol. Por que o sumo sacerdote estava convocando todos para a praça? Aconteceu alguma coisa? Os moradores da Cidade da Lua ficaram cheios de ansiedade, medo e confusão ao entrarem na única praça de cada rua. Neste momento, a plataforma alta estava vazia. A pessoa que os convocou parecia não ter chegado. Os moradores da Cidade da Lua se reuniram de maneira muito ordenada de acordo com suas respectivas zonas e discutiram entre si em sussurros. Por que o sumo sacerdote ainda não está aqui? Ele não gosta de esperar e não quer que os outros esperem por ele? O que aconteceu exatamente? Por que ele de repente reuniu todos os residentes da cidade, exceto os guardas? Reticências. Em meio às vozes, no topo de uma torre perto da praça, o sumo sacerdote Nin encostou-se na parede e olhou para a praça por trás do vidro de cristal com uma expressão distorcida enquanto suportava algo. Seu cabelo branco acinzentado se arrepiou enquanto uma mecha de cabelo preto curto crescia em seu rosto. Suas costelas e cintura se contorciam, formando uma mancha inchada. Essas alterações anormais desapareciam e apareciam ocasionalmente. Era como se ele estivesse sofrendo recaídas repetidas vezes. Todo o seu ser era sinistro e aterrorizante. Depois de cerca de 1 minuto, ele finalmente se acalmou. Soltou um longo suspiro e enxugou o suor frio da testa. Agora mesmo, ele estava resistindo à loucura que se acumulou em seu corpo. Na verdade, não importa qual caminho Beyonder fosse, quanto maior a sequência, maior a insanidade e as inclinações desumanas que alguém tinha. Isso gradualmente excedeu a própria humanidade. Era preciso contar com âncoras externas para manter o equilíbrio. Normalmente, tais situações não eram óbvias na sequência 4 e na sequência 3. E no nível de um anjo, mesmo que houvesse âncoras suficientes para estabilizá-los, eles cairiam na escuridão de vez em quando. Nos estados pessimistas e anormais, era preciso suportar e resistir por conta própria, esperando que eles se acalmassem. Eles eram como uma existência sagrada e solene que normalmente poderia parecer sem problemas. Poderiam responder às orações, conversar normalmente e até brincar. No entanto, às vezes, só conseguiam se esconder em quartos escuros e nas sombras. Eles arrancavam a superfície da pele, revelando um lado sinistro que mostrava sinais de loucura. Como Nin frequentemente comia carne de monstro, ele acumulou muitas toxinas, corrupção e loucura. Isso o forçou a suportar tanta dor, apesar de ser um sequência 4. Claro, aqueles que não conheciam o método de atuação e confiavam no tempo ou na sorte para avançar para a sequência 4 e sequência 3 também teriam o mesmo destino. Depois de se recompor, ele se virou e saiu da sala. Com a ajuda de uma porta ilusória, ele apareceu na plataforma alta no meio da praça. Depois que as discussões cessaram, os residentes da Cidade da Lua lançaram olhares duvidosos e inquietos para o sumo sacerdote. Nin olhou em volta e disse diretamente: a equipe de caça liderada por Adal encontrou um estranho. Um estranho. Os olhos dos residentes da Cidade da Lua de repente se arregalaram como se fosse um raio vindo do nada. Esta foi a primeira vez em 2000 anos que a Cidade da Lua encontrou um estranho. Claro, isso se referia à interação humana e não a monstros. Nin respirou fundo e continuou. Ele afirma ser um missionário que está aqui para espalhar a luz de uma divindade. Ele fez com que a névoa branco-acinzentada sofresse mudanças óbvias.
Ele limpa o Adal e os outros da corrupção e das toxinas acumuladas dentro deles. Além disso, ele tratou suas mutações físicas. Enquanto falava, acenou com a cabeça para o lado da plataforma, e Adal e Shin, que estavam escondidos nas sombras, imediatamente passaram pela fileira de tochas e caminharam para o lado dele, usando suas próprias condições para provar o que o sumo sacerdote tinha acabado de dizer. Oh meu Deus! Deus! Esses são Adal e Shin? Eles realmente. As exclamações soaram como surpresa e choque misturados em algo quase físico. Adal e Shin trocaram olhares, deram 2 passos à frente e contaram o que sua equipe de caça encontrou. A multidão ouviu falar da pequena chama que apareceu na escuridão, da cruz que emitia uma luz brilhante, da bengala que poderia curar quaisquer mutações e doenças, da separação da névoa branco-acinzentada, bem como do aparecimento da porta. Ao ouvir a deliciosa descrição da equipe de caça sobre suas excelentes condições, os residentes da Cidade da Lua gradualmente ficaram em silêncio. Alguns deles já haviam chorado sem saber, resultado da extrema fadiga e repressão. Finalmente, eles viram um raio de luz. As lágrimas carregavam uma sensação suave e salgada enquanto fluíam por seus rostos, escorregando pelo canto dos lábios e pingando no chão. Além disso, uma pessoa que ainda era racional e lúcida levantou o braço para expressar sua opinião. Esse missionário poderia ser um monstro especial das profundezas da escuridão? Adal e Shin estão agindo assim porque já foram controlados e influenciados? Depois que a onda de dúvidas se acalmou, Nin disse com uma voz profunda e clara: Eu os verifiquei e também usei os artefatos selados. Não encontrei nada em comum por enquanto. Vou deixá-los permanecer na Torre Negra e passar por pelo menos 15 dias de quarentena. Depois de fazer a promessa, ele fez uma pausa e disse: Aquele missionário chamado German Sparrow estará meditando nas proximidades da névoa branco-acinzentada por algum tempo. Ele nos permitiu experimentar a glória do Deus em que ele acredita e ouvir os ensinamentos correspondentes. E todos os dias, no horário em que a frequência do relâmpago for mais alta, ele fará limpeza e tratamento. Cada um pode tomar a sua decisão de ir até lá, mas tem que comunicar a sua decisão com antecedência e seguir as instruções. Ninguém deve agir por conta própria e afetar as defesas da cidade. Depois que retornarem, ficarão em quarentena por 15 dias como Adal e Shin. Os residentes da Cidade da Lua ficaram em silêncio. Eles se entreolharam, incapazes de se decidir. Neste momento, Ruz e outro membro da equipe de caça, que anteriormente havia perdido a limpeza e o tratamento por terem escolhido retornar para informar o sumo sacerdote, deram um passo à frente. Sumo sacerdote, estou indo. Tudo bem, vou liderar esta equipe amanhã. Nin assentiu e concordou. Ele havia planejado originalmente dar um nome a esse time, mas não conseguiu encontrar uma boa descrição. Ele só conseguia gaguejar e pular. Em seu coração havia realmente um nome, mas ele não ousou dizê-lo em voz alta. Era Peregrinação. Com Ruz e companhia liderando o caminho, vários residentes da Cidade da Lua se adiantaram, indicando que estavam dispostos a correr o risco. Quando a frequência dos relâmpagos aumentou, era o amanhecer de um novo dia. Um grupo de 7 a 8 moradores da Cidade da Lua carregava lanternas de pele de animal e começou a atravessar a escuridão, indo em direção à periferia da névoa branco-acinzentada. Depois que a escuridão e a luz foram trocadas inúmeras vezes, os olhos de Ruz e companhia brilharam de repente. Era uma fogueira que ardia lentamente. German Sparrow, que usava roupas estranhas e um chapéu estranho, estava sentado ao redor dela. Ele segurava um longo espeto preto como ferro e estava assando alguma coisa. Havia cadáveres de monstros espalhados ao redor da fogueira.
Nestes cadáveres havia todo tipo de objetos estranhos. Alguns deles eram brancos e cheios, como se fossem esguichar líquidos no momento em que fossem cutucados. Alguns deles eram pretos, incrustados com linhas cor de sangue e marmorizados. Alguns estavam cobertos de manchas douradas, enquanto os topos eram do tamanho de uma palma. Esses itens estavam densamente compactados, cobrindo as diferentes partes do cadáver do monstro. Eles tinham uma beleza estranha e sedutora. Depois de dar alguns passos à frente, o sumo sacerdote Nin notou que German Sparrow estava assando um dos objetos estranhos. Gotas de óleo pingavam e produziam sons crepitantes no fogo, iluminando a luz e permitindo que uma fragrância sedutora se espalhasse. Gulp! Os residentes da Cidade da Lua engoliram a saliva instintivamente enquanto desenvolviam uma vontade irresistível de comer. Cada célula deles gritava loucamente: "Eu quero comê-lo! Eu quero comer! Me dê isto!" Sentado em uma pedra, Klein levantou a cabeça e apontou para os objetos coloridos que cresciam nos cadáveres dos monstros ao seu redor. Ele disse em voz profunda: "Estes são chamados de cogumelos. Eles são divididos em diferentes tipos. Se quiser, você mesmo pode colher e comê-los, mas não toque nos pretos. Além disso, eles devem ser bem cozidos antes de serem comidos. Caso contrário, você encontrará uma maldição terrível." O sumo sacerdote da Cidade da Lua pensou por um momento e respondeu em nome dos outros: "Gostaríamos primeiro de ouvir os ensinamentos do seu Senhor e experimentar seu esplendor." Com um leve aceno de cabeça, Klein disse enquanto girava o longo espeto de churrasco que havia convocado do vazio histórico: "Você pode sentar e ouvir." Quando os 8 residentes da Cidade da Lua sentaram-se em frente à fogueira, ele disse com uma expressão solene: "Eu vim da corte do Rei Gigante." Este era um termo com o qual todos os residentes da Cidade da Lua estavam familiarizados. Seus ânimos foram imediatamente elevados quando eles desviaram sua atenção dos itens acima do fogo ardente e lançaram-no em German Sparrow. Depois disso, Klein descreveu a situação fora da Cidade de Prata e a situação além da Terra Amaldiçoada. Ele também compartilhou com eles seus avistamentos de ruínas da cidade ao longo do caminho. Os residentes da Cidade da Lua suspiraram quando ouviram isso. Às vezes, eles ansiavam por isso, mas às vezes achavam difícil acreditar. Às vezes, podiam simpatizar e ficar cheios de tristeza. No meio da frase, Klein parou de repente. Ele retraiu o longo espeto de metal preto, levou-o à boca e mordeu um cogumelo. Sucos grossos de carne vazaram e, com uma sensação levemente abrasadora, limparam sua boca. Depois de passar meio ano na terra abandonada dos deuses, Klein já havia superado seu desgosto pelos cogumelos. Afinal, Danites era frequentemente encarregado por ele de coisas para fazer. Ele era incapaz de preparar meticulosamente a comida e sacrificar coisas para ele. Durante este período, só podia contar com cogumelos para seu sustento. Ele fechou os olhos satisfeito e entregou o longo espeto preto. Ele sorriu e disse: "Podem experimentar alguns." O sumo sacerdote Nin ainda estava hesitante quando Ruz estendeu a mão. Ao expressar sua gratidão, ele pegou um cogumelo e colocou-o na boca. Ele comeu rápido demais, tanto que sua boca ficou escaldada. No entanto, depois que sua expressão mudou, ela congelou de repente. Depois disso, sua expressão relaxou lentamente enquanto ele gradualmente revelava uma sensação de intoxicação, prazer e desejo. No final, as lágrimas de Ruz escorreram inconscientemente enquanto ele murmurava com uma voz profunda e sufocada: "Esta é a melhor e mais excelente comida que já comi." Embora seu gosto pela comida tenha mudado após gerações, os humanos não conseguiram se adaptar a alimentos com toxinas e loucura.
Eles ainda ansiavam por açúcar e gordura. Naquele momento, todos os residentes da Cidade da Lua perceberam que Rus estava comovido. Ponto.